Pessoal, continuando então com a nossa aula de relações térmicas, para relembrar as diferenças entre endotérmicos e ectotérmicos. Então, os endotérmicos, eles tipicamente mantêm uma grande diferença de temperatura interna do corpo com relação ao ambiente, certo? Como dá para verificar nessa imagem que eu coloquei para vocês aí. E aí, então, o que acontece é, eles precisam se alimentar muito mais para manter essa alta taxa metabólica que eles têm, certo? Que então essa alta taxa metabólica, ela acaba resultando numa maior produção de calor e aí então ele consegue manter essa temperatura interna mais alta, certo? No caso dos ectotérmicos, eles têm então uma taxa metabólica bem mais baixa e então eles dependem da temperatura ambiental, tá? No caso dos endotérmicos, a atividade enzimática é ótima, né? Porque eles acabam tendo a temperatura ali acima de 30 graus Celsius, que acaba sendo ótima para a sua atividade enzimática. No caso dos ectotérmicos, isso não acontece, né? Então, como é que os endotérmicos, tipicamente, no caso as aves e os mamíferos, eles acabam então fazendo a manutenção dessa temperatura? Eles precisam então tentar evitar ao máximo que essa temperatura interna, que esse calor interno seja passado para o ambiente. Então, eles acabam tendo uma camada de gordura embaixo da pele, tanto aves quanto mamíferos, né? E aí, então, as aves possuem penas, os mamíferos possuem pelos, certo? Basicamente, acaba sendo isso que eles fazem, então, para evitar essa troca de calor com o ambiente. Certo, gente? Então, como é que esse calor ele pode ser transferido? Eu até coloquei ali o endereço de onde eu peguei essa imagem, porque eu achei ela bem interessante, tá? Então, quais são os modos de transferência de calor? Os organismos, eles trocam calor por 4 processos físicos. Então, ali vocês veem, olha, tem radiação, convecção, evaporação e condução. Condução, que é aquele ali de baixo, ó. Então o lagarto ele está sentadinho na pedra, e aí então a condução é a transferência de calor direto entre moléculas que estão em contato. Então o animal ele está em contato com uma superfície que, se ela for mais quente do que ele, ela vai transferir calor para o animal, ou se o animal tiver mais quente do que a superfície, vai ser então calor transferido do animal para a superfície, certo? Convecção é a transferência de calor por movimento do ar. Então, é o que acontece, por exemplo, com a nossa geladeira, né? O ar quente ele é mais leve, o ar frio é mais pesado. Então, na geladeira lá acaba sendo produzido frio normalmente na região superior. E aí, então, o ar frio que está em cima é mais pesado, ele desce, e o ar quente que está mais embaixo, ele acaba subindo. E aí, então, o ar ele fica se movimentando ali. No caso ali dos animais no ambiente, é simplesmente pelo vento, né? Então acaba transferindo, passa o ar ali e acaba carregando o calor do animal para o ambiente ou vice-versa. No caso da radiação, a radiação ela é o contrário da condução. Então a condução é se o animal está em contato com o objeto, e no caso da radiação é a transferência de calor entre objetos que não estão em contato. Aí no caso é por ondas mesmo, tá? E a evaporação, aí é a perda de calor através então de gotículas de água, né? Então, evaporação do líquido. Isso daí normalmente acaba acontecendo pela superfície corporal, se o animal não conseguir evitar a desidratação ali, né? Que no caso répteis conseguem evitar, porque a pele ela é completamente impermeável. Mas tipicamente essa evaporação ela vai acontecer pelos processos respiratórios. Então, quando o animal ele expira, ele acaba sempre eliminando um pouco de vapor d'água, né? E aí então acaba eliminando um pouco de calor para o ambiente também. Certo? Agora, pessoal, pergunta para vocês. Diferentes espécies têm diferente tolerância a variações de temperatura. Então, tem algumas espécies que suportam viver em regiões mais frias e mais quentes, né? Suportam uma variação de temperatura, então ele consegue suportar viver em ambientes frios e quentes, mas altas temperaturas são normalmente fatais. Por quê?
Então, quando a gente fala de temperaturas muito altas, o que acontece é desnaturação proteica. Isso vocês viram já na biologia celular, né? Então, desnaturação proteica é a perda da forma tridimensional das proteínas. E aí, então, quando perde essa estrutura, ela acaba perdendo a função. E, obviamente, como as enzimas, elas são proteínas, né? Então, as enzimas, elas param de funcionar, tá? Então, por causa disso, fica bem complicado. Aí, que mais também? Quando a temperatura aumenta, aumenta também o metabolismo, que é o caso dos ectotérmicos, certo? Então, quando aumenta o metabolismo, aumenta a demanda de oxigênio. Então, ali eu coloquei uma tabelinha para vocês, olha, que no caso a taxa respiratória de peixes. Se a temperatura ambiental da água está 12 graus Celsius, a taxa respiratória vai ser de 80. Se a temperatura for de 20, que não chega a ser o dobro, né? A taxa respiratória ela também aumenta quase que o dobro. Então, precisa de muito mais oxigênio e nem sempre o ambiente tem tanto oxigênio assim. E aí, então, aumentando o metabolismo, que é o que a gente já comentou agora no tópico anterior, né? Também acumula excretas nitrogenadas, porque, obviamente, aumenta o metabolismo, aumenta as reações químicas de quebra de substâncias, certo? E aí, então, aumenta as excretas nitrogenadas e normalmente essas excretas nitrogenadas elas acabam sendo muito tóxicas para os animais, como é o caso da amônia, né? Ureia mais ou menos, mas mesmo assim uma alta quantidade acaba sendo tóxica. E também, dependendo da temperatura, tem destruição das membranas biológicas. Por quê? Porque há uma desestruturação da bicamada lipídica. Então, as proteínas elas se desnaturam, né? Os lipídios eles acabam se desagregando ali e as membranas biológicas elas são destruídas. Então, isso pensem comigo. Tanto membrana plasmática quanto as membranas das organelas citoplasmáticas. Então, a célula acaba morrendo e aí, obviamente, se ficar nessa temperatura muito alta muito tempo, as estruturas corporais do animal, os tecidos, os órgãos vão acabar parando de funcionar. Certo, gente?